Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu, como pastor, como alguém que nasceu numa igreja evangélica, refletindo sobre a igreja moderna, a igreja contemporânea, sinceramente, às vezes me bate uma vergonha do evangelho atual, desse evangelicalismo. E ao ler este livro, que é intitulado Com Vergonha do Evangelho, escrito por John MacArthur, eu me sinto às vezes muito mais envergonhado e vejo que este livro, que foi lançado em 97, ele está muito atual e muito emergente. Este livro escrito pelo MacArthur, ele foi escrito pela editora Fiel, e ele vai abordar sobre as situações de crises espirituais que a igreja europeia passou, muito especialmente entre o século XVIII ao século XIX, quando uma boa parte das igrejas da Europa começaram a ficar vazias. Igrejas que foram palcos de grandes movimentos, igrejas que impactaram o mundo com grandes vultos da história da igreja europeia. Igrejas como na Alemanha e em outros lugares mais, onde tiveram em seus púlpitos grandes oradores, grandes pregadores, mas, infelizmente, ao chegar ao século XVIII e XIX, essas igrejas passaram a ficar vazias. E foi a partir daí, então, que, infelizmente, no século XIX, entrou nas igrejas o famigerado pragmatismo. O pragmatismo que, simplificando, termina dizendo que os fins justificam os meios. Uma pessoa pragmática, ela não vai querer saber, por exemplo, o que a verdade da palavra de Deus diz a respeito de alguma coisa. Uma pessoa pragmática, ela vai partir da pergunta: qual a utilidade disto? Qual o efeito disto? O pragmático, ele quer saber do resultado, do que vai ter em se tratando de alguma atitude. O pragmático, ele não quer saber, por exemplo, se aquilo que ele vai empreender numa empresa ou em alguma organização, se é uma coisa legal ou não, se é uma coisa moral ou amoral. O que ele quer saber é do resultado. É isto que o pragmático quer saber. Infelizmente, esse mal tem se infiltrado em nossas igrejas. Eu estou dizendo a vocês que começou no século XIX e o pragmatismo está em voga. O pragmatismo está dentro das igrejas, fazendo com que o evangelho seja diluído em um evangelicalismo muito mais mundano, muito mais com uma cara de empresa, de administração de empresa. O evangelho está se tornando uma coisa voltada para marketing. E eu tenho aqui este livro. Eu quero ler algumas passagens deste livro, no capítulo de número 2. Isso aqui foi escrito por Charles Spurgeon. Assim diz as palavras pelo grande príncipe dos pregadores. Durante certa reunião de pastores e oficiais da igreja, os presentes, um após outro, questionaram o valor das reuniões de oração. Todos confessaram que poucos crentes participavam delas, e vários reconheceram, sem qualquer contrição, que já haviam desistido de tais reuniões. O que isto significa? Aí responde o Charles Spurgeon: então estão as igrejas vivenciando uma condição saudável ao terem apenas uma reunião de oração por semana e serem poucos que a igreja nos dias de culto de orações frequentam? Isso aqui foi dito pelo Charles Spurgeon, que foi um dos que lutou em sua época tentando tirar das igrejas da Europa o pragmatismo. O que acontece nesse livro é que, aqui neste capítulo de número 2, está dito de que alguns pastores, tentando atrair as pessoas às igrejas, haja vista que eu já disse a vocês que elas ficaram vazias, eles terminaram trazendo um pensamento de incutir na igreja o que eles terminaram chamando de igreja amigável. Eles resolveram ir nas comunidades, nos bairros, nas cidades das quais as suas igrejas, nas cidades onde as suas igrejas estavam instaladas ou foram construídas, e passaram a fazer uma pesquisa, como se fosse uma pesquisa de marketing, para perguntar às pessoas que tipo de igreja elas queriam. E aí, pasmem vocês, está neste livro aqui. As pessoas, tanto cristãs como não, começaram a dizer que tipo de igreja elas desejariam frequentar ou congregar, tornar-se membro delas. Dentre algumas coisas, eles terminaram dizendo que não queriam mais cultos nos finais de semanas, que eles desejariam ir para as igrejas onde os cultos mais importantes fossem os cultos de sexta, de sábado, e que domingo fosse um dia exclusivo para a família. Segundo lugar, eles terminaram dizendo também que desejariam ir para uma igreja onde não tivessem muitos cultos durante a semana, que no mínimo fosse um culto ou dois.
Outros sim. Eles falam que, neste livro, eles terminaram dizendo para os seus líderes, isto lá para o século XIX, que desejariam ir a uma igreja onde o culto não fosse de 2 horas. Que a mensagem também não demorasse muito, no máximo uma mensagem de 15 a 10 minutos, que não demorassem demais. Que os pregadores não ficassem esbravejando em cima dos púlpitos, batendo no púlpito ou batendo na Bíblia e soando a sua camisa, o seu paletó e folgando a gravata. Eles terminaram dizendo aos seus pastores que não queriam ir para uma igreja onde os pregadores ficassem utilizando palavras duras com o povo, mesmo que estas palavras fossem faladas sobre o tema de arrependimento ou santificação, e uma palavra que eles terminaram dizendo que não desejariam ouvir e que seus pastores e pregadores terminassem tirando do seu vocabulário, era a palavra inferno. Enfim, isso foi o que eles disseram. Eu vou falar para vocês aqui de maneira mais abrangente, como está no livro aqui. Os especialistas nos dizem que pastores e líderes de igrejas que desejam ser bem-sucedidos, precisam concentrar suas energias nesta nova direção. Estamos falando aqui de uma inovação, inovar, introduzir algo, certo? Eu não quero dizer a vocês de que, por exemplo, mudar o horário de culto de 7 da noite para 6, que é inovação. Às vezes, em determinados lugares, não tem como começar o culto às 19, às vezes começa às 18 e por aí vai. Isso não é inovação, isso é uma mudança, às vezes por conta de situações do ambiente, do lugar. Mas aqui fala de inovação em relação aos cultos. E aqui vem: forneça aos não cristãos um ambiente inofensivo, agradável, conceda-lhes liberdade, tolerância e anonimato. Seja sempre positivo e benevolente. Se for necessário pregar um sermão, torne-o breve e recreativo. Isso é o que estava na lista. E os pastores terminaram então formando essa lista aqui a pedido do povo, porque os crentes passavam a ser consumidores, a igreja como se fosse uma empresa, para atender os anseios do povo. Não pregue longa e enfaticamente, e acima de tudo que todos sejam entretidos. Aí diz: as igrejas que seguirem estas regras experimentarão um crescimento numérico. Isso foi o que eles afirmaram, por conta do sumiço de pessoas às igrejas da Europa. Aí vem sobre as inovações. Algumas igrejas, por exemplo, realizam seus maiores cultos na sexta ou no sábado, em vez de domingo. Isto porque, eu disse a vocês, alguns terminaram dizendo que o domingo deveria ser para a família, e se eles ficassem domingo de manhã na escola dominical, perderia praticamente o dia todo. Está aqui nesse livro. Está aqui neste livro. Muito bem. Aí vem: muitos desses cultos alternativos não oferecem qualquer tipo de pregação. Em lugar disso, depende de música, dramatização, multimídia e outros meios de comunicação para transmitir a mensagem. Esta é a geração que cresceu aos pés da televisão, afirmou um certo pastor, dizendo aqui neste livro. Ele afirmou isso à revista Time, esse pastor. E olha o que foi que ele continuou dizendo: é preciso apresentar-lhes a religião de uma forma criativa e visual. Algumas igrejas, por exemplo, estão levando essa filosofia a um passo além, eliminando completamente a pregação do culto matinal de domingo. Irmão, aqui diz nesse livro que, infelizmente, um pastor terminou dizendo que a coisa caminhou para um declínio tão grande, que teve igrejas lá da Europa que implantou coisas piores, muito piores do que você possa imaginar. Tudo isso para atrair o povo às igrejas. Ele terminou fazendo uma pesquisa e olha o que estava acontecendo nas igrejas. Havia, por exemplo, luta livre para atrair as pessoas a irem aos cultos. Havia, por exemplo, peças teatrais com temas que às vezes não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Havia, por exemplo, cinema, filmes sendo divulgados e passados na igreja para que as pessoas fossem à igreja. Tudo isso com o interesse de que as pessoas fossem ao culto. Tudo isso está aqui nesse livro. Tudo isso está aqui nesse livro. Eu estou mostrando ele aqui, faço questão de que você leia. Não é isso que está acontecendo com a igreja atual? Estamos vendo um evangelho sendo diluído em um evangelicalismo, onde você vê tudo, menos Bíblia. As mensagens, no máximo, 10 a 15 minutos. Os cultos estão se transformando em programas de TV, onde está tudo dentro do script, onde tem o horário de começar e o horário de terminar. Tudo dentro do script, não passa disso. As pessoas estão sendo escolhidas a dedo para cantarem. Não é qualquer um que pode cantar, não é qualquer um que pode pregar. Nas nossas festas, quem canta e quem prega, os convidados para cantar e pregar, tem que ser alguém que esteja badalado na internet, não pode ser qualquer um, mesmo que tenha talento, tem que ser alguém que esteja na internet, que viralizou, que bombou na internet. Esses são os convidados. Nós estamos vendo ritos judaizantes nas nossas igrejas. Nós estamos vendo nas igrejas ensinos de Menorá, Mezuzá, Hanukkah, réplica da arca. Nós estamos vendo cultos com sinônimos de festas judaicas dentro das nossas igrejas. Nós estamos vendo réplica da arca dentro das igrejas e os líderes dizendo que é a maior simbologia do Pentecoste. Nós estamos vendo shows dentro das igrejas, cultos com caras de shows.
Nós estamos vendo, por exemplo, pregações que têm muito mais sociologia, entretenimento do que a pura palavra de Deus. Quando o pregador prega a mensagem genuína, é chamado de radical, de extremista, que é muito duro. É isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo, por exemplo, nas igrejas modernas, o entretenimento, pessoas dançando na igreja, não é nem dançando, não é nem pulando, é dançando mesmo, ao ritmo frenético das músicas e utilizando textos como, por exemplo, Davi dançou, Miriam dançou. E aí terminam utilizando destes versículos para implantar danças, enquanto estão naquela euforia, no descontrole, no frenesi, na histeria do embalo da música, sem nada de uma ligação espiritual, sem temor, fazendo trenzinho nas igrejas. Outros descontrolados, correndo para lá e para cá, sem nenhum controle, dizendo que é poder de Deus, que é manifestação do poder de Deus. Nós estamos vendo o falso profetismo em voga, em detrimento da palavra, e os outros sem quererem julgar, porque dizem que não pode julgar, quando na verdade a Bíblia diz que nós temos que julgar as profecias, temos que julgar os profetas. O apóstolo São João diz que nós devemos julgar os espíritos, se provém de Deus, mas ninguém quer julgar. Nós temos visto uma evasão das pessoas da escola dominical, um distanciamento de muitas pessoas dos cultos de ensinos, onde muitas das igrejas hoje, os cultos semanais, no máximo que tem pessoas que dá gente é 2 cultos, e olhe lá, essas grandes igrejas estão vazias, e os pastores querendo atrair as pessoas, todo dia traz um pregador de fora, traz um cantor de fora, para que as pessoas então sintam-se interessadas a irem às igrejas. Nós estamos vendo em voga os cultos temáticos, então todo dia cria-se um culto diferente, para que as pessoas terminem indo às igrejas. E a gente vê inovações em cima de inovações, pessoas pegando até fotos da arca e dizendo às pessoas que se elas levarem aquela foto para casa, que o mal vai sair. Infelizmente essas coisas estão acontecendo no nosso meio. Pessoas trazendo teologia de maldição hereditária, pregando em nossos púlpitos, falando isso em nossas igrejas, ensinando isso aos irmãos. Descontrole emocional e espiritual sendo tomado como manifestação do poder de Deus. Pessoas em êxtase, fora de si, totalmente descontroladas. E infelizmente o povo aplaudindo, dizendo que é a manifestação pura da presença de Deus. Se alguém prega a palavra de Deus e quando prega não demonstra nenhum tipo de descontrole, é chamado de frio. Se alguém canta uma música sacra e não pula, é chamado de cru. Então a performance hoje está muito mais sendo atraída e atrativa e aceita do que a palavra de Deus pura e simples. Eu sinceramente tenho ficado com vergonha do evangelho atual. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aqui está o meu sentimento, porque eu olho lá para trás. É certo de que houve também alguns descontroles em alguns momentos, sabe? Eu me lembro aqui no Brasil que no ano 87, um pregador americano veio aqui e implantou, por exemplo, aqui no Brasil, uma nova forma de demonstração de poder, que era derrubar as pessoas com paletó, com sopro. E aí isso terminou fazendo com que muita gente desejasse fazer a mesma coisa. Então o que foi de irmão que teve aí querendo derrubar os outros, colocando a mão na cabeça, empurrando para trás, ou com paletó, ou soprando, isso aconteceu com várias pessoas, vários irmãos querendo derrubar os outros aí deste nosso país. Mas por parte das lideranças sempre houve um cuidado, sabe, um controle, sempre chamando os irmãos para o centro da Bíblia, da palavra. Hoje, infelizmente, o que nós estamos vendo pela parte dos líderes, aquela ideia de dizer assim, mas o povo está gostando, isso é que importa, depois a gente conserta, mas está dando certo. E uma boa parte é preocupada com a questão de renda, com a participação das pessoas no culto. Então tem que deixar porque as pessoas gostam e de certa forma está dando certo. E aí de novo eu digo a vocês, isso nada mais é do que o pragmatismo. Que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira e voltemos ao verdadeiro cristianismo, irmão. Voltemos, porque o que a gente está vendo aí é shows pirotécnicos, palhaçada, descontrole, histeria, pessoas em êxtase, pessoas fora de si, falso profetismo, falsos mestres trazendo ensinos que não são verdadeiros, e infelizmente o povo aplaudindo e aceitando. E isto tudo nada mais é do que satisfazendo os anseios do povo, onde as pessoas estão indo para a igreja como se fossem meros consumidores. A igreja transformou-se em uma churrascaria, onde as pessoas vão e escolhem o que querem comer. É isso que tem acontecido em muitos lugares. Que Deus tenha misericórdia de nós.